Bom dia! Mais um dia e vamos dar continuidade aqui no devocional que a gente começou ontem sobre fruto do Espírito. Hoje a gente vai falar sobre a alegria. Alegria. Então essa aqui é a nossa rotina de formação espiritual. Todos os dias às 6 da manhã nós começamos o dia alinhando a nossa mente, o nosso coração, as nossas decisões com a palavra de Deus. Porque eu sempre falo que quem começa o dia com o eterno, tem ele por todo o dia. Então isso é muito bom. Quando a gente começa o dia já lendo a palavra e meditando, eu creio, acredito e eu sinto que há uma diferença muito grande até nos resultados desse dia. Por isso, estamos aqui. Mas muitas pessoas confundem duas coisas: alegria e felicidade. E isso muda completamente a forma de viver quando a gente identifica a diferença de cada uma delas. O que é felicidade? Felicidade, ela é uma emoção. Depende do que acontece. Então ela só vem quando acontece algo. Se algo der certo, você fica feliz. Se algo dá errado, você perde essa felicidade instantaneamente. Já a alegria ela é diferente, por isso que ela é um fruto do Espírito. A alegria no padrão bíblico não é uma emoção como a felicidade. Ela é um estado interno. Ela é um fruto. Ela nasce de dentro. Ela não depende das circunstâncias que a gente está vivendo atualmente para ela existir. Por isso que muitas pessoas vivem estáveis, porque baseia a sua vida na felicidade. Eu quero ser feliz. É diferente de você falar, eu quero ser alegre, eu quero ter um dia alegre. Observe o que diz a palavra em Filipenses 4:4. Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Aqui ele está falando desse fruto. Agora observe algo muito importante. Quem escreveu isso foi Paulo. Só que, quando ele escreveu isso, ele estava em um momento desconfortável. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso dentro de uma prisão romana, sem liberdade, sem controle da própria vida. Ele não sabia o que poderia acontecer com ele. Ele poderia ser morto a qualquer momento. E mesmo assim ele escreveu, alegrai-vos sempre. Aqui você percebe que não é uma emoção, não é uma felicidade. Olhar em volta não é uma felicidade, mas internamente ele estava alegre. É uma decisão que ele teve. Paulo não estava dizendo, se estiver tudo bem, se alegre. Se estiver tudo tranquilo, se alegre. Se todas as contas estiverem pagas, se alegre. Ele estava dizendo, se alegre, mesmo quando não estiver alegre. Mesmo quando as circunstâncias parecer tão triste, se alegre. Isso mostra que a alegria espiritual não depende do ambiente, nem das circunstâncias. Ela depende dessa conexão com Deus, essa conexão que a gente está criando todos os dias. Isso que entra a inteligência espiritual que eu venho falando aqui. A maturidade espiritual ela nos dá esse sentimento interno de alegria. Agora imagina, a pessoa já acorda reclamando, pegando o celular, falando de problemas, sentindo preocupações, ansioso pelo dia, pelos problemas do dia ou de amanhã. Tudo vira motivo para perder o equilíbrio logo pela manhã. Por isso que eu começo esse projeto logo pela manhã. Para que, de alguma forma, em meio a tanto caos que todos nós passamos, a tantos problemas, a tantas demandas, que a gente possa se alegrar de que eu tenho isso tudo aqui no dia para fazer essas tarefas, ou estou passando por essa enfermidade, ou eu tenho esse problema para resolver, ou eu tenho o problema do meu filho, do meu esposo, da minha esposa para resolver. Estamos juntos, mas sabe, aquele que está comigo,
Ele está caminhando conosco aqui. Ele vai nos ajudar. Nós vamos passar por isso. Alegrai-vos. Digo novamente, alegrai-vos. Quem vive pela felicidade vive refém de circunstâncias. E o mundo que a gente está, a gente não consegue todo momento acertar. A todo momento está pleno. Mas quem desenvolve a alegria espiritual vive de dentro para fora. Não ignora problemas, mas também não é dominado por eles. Os problemas sempre vão existir. Nosso Messias falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas sede alegres, continue confiando, exerça a sua emuná, a sua fé. Lembra da aula que a gente falou? Nos últimos dias, a aula sobre fé, DNA da fé. Uma aula de quase 1h40 falando sobre isso. Ali está toda a estrutura que a gente precisa para quê? Para que todos esses frutos que a gente está falando aqui nesses dias se permaneçam. E mais uma vez, se você não disciplinar a sua mente, não vigiar os seus pensamentos, não cultivar a sua vida com Deus, você será controlado pelo ambiente que você vive, pelo ambiente que você está, pelo ambiente que você trabalha. O ambiente vai levar você a circunstâncias que você não quer chegar. E aqui entra uma pergunta que eu quero deixar para você, e a resposta é para você. Como desenvolver a alegria se ela é um fruto? Você sabe como? Responda aí. Eu não vou conseguir te ouvir, mas responda. Você imagina como, se a alegria é um fruto, é algo que a gente possa desenvolver em meio a tanto caos, a tanto problema, qual é o direcionamento que a Bíblia deixa para nós, para que eu desenvolva essa alegria? Existe um treinamento? Existe algo que a gente vai executar e essa alegria ela vai se desenvolver? Existe. Existe. Todos esses, muito importante isso. Todos os versículos que eu falo aqui, eu coloco na descrição para depois vocês relerem, tá? Para passar para alguém, para estudar. E eu sempre sugiro que aqui eu pego partes, né? Aqui a gente pega versículos. Mas a sugestão para você aprofundar mais é todo o contexto. Leia todo o capítulo. E existem temas aqui que eu até sugiro você ler o capítulo anterior e o posterior. Tá bom? Mas observe, vamos lá em João 15:5. O que está escrito ali? Eu sou a videira e vós, que somos nós, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá frutos. Muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. O Messias falou isso. João escreveu. Se a alegria é um fruto, perceba algo. O fruto ele não é forçado. Ele precisa de um processo para ele desenvolver e aparecer. Ele é um resultado de permanência. Você não produz a alegria tentando sentir alegria. Eu quero ser alegre, eu quero ser alegre, eu quero ser alegre. Não é assim. Você desenvolve a alegria permanecendo. E como que acontece isso na prática? Como que a gente fala permanecer no Messias? Desenvolvendo hábitos espirituais. Tudo isso que a gente já está fazendo aqui faz parte de todos esses frutos que a gente já falou e ainda vai continuar falando. Esse aqui é apenas um deles. Nós vamos falar de todos. E quais são esses hábitos que você precisa anotar e precisa praticar todos os dias para benefício seu? Todos esses hábitos são comportamentos que a gente vai exercer todos os dias e quem vai ser o beneficiado é você. Primeiro, se alimentando da palavra, lendo a palavra. Então você não pode ficar aqui só como ouvinte. Todos os dias você tem que pegar a palavra, me acompanhar. Depois que eu desligar aqui, terminar esse vídeo, você, se possível, continue estudando. Vai lá na descrição desse vídeo, olha lá as referências e leia. Ou se não der para fazer agora,
Anote para você ler no horário de almoço, no seu intervalo, à noite, amanhã, mas você precisa ter o hábito da leitura para você. Você não pode só ouvir. Você tem que praticar, pegar a Bíblia, folhear, escrever, anotar, se aprofundar, buscar referências cruzadas desse mesmo assunto em outros livros, e ali você vai se alimentando. Porque a liberdade espiritual que a gente busca, ela só vem pelo conhecimento. O que o Messias falou? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertar de tudo aquilo que nos prende. Principalmente, uma das maiores prisões que eu vejo hoje, fazendo esse projeto aqui, se chama procrastinação. Eu tenho aqui mais ou menos umas 4.000 pessoas ou mais em grupos, onde elas sabem que todos os dias às 6 da manhã eu estou aqui. Eu devo ter mais ou menos uns 500 alunos por aí. Você acha que 100 alunos, 50 aparecem por aqui? Não. Isso é procrastinação. Isso é deixar para depois. Isso é eu não acordei ou eu estou muito cansado, eu vou fazer amanhã. Não quer dizer que você tem que estar aqui. Se você estiver fazendo o seu sem a minha presença, sem os meus vídeos, não tem problema. O importante é fazer. Mas eu estou medindo pela quantidade de pessoas que eu tenho em grupos e alunos, e aí eu olho aqui as visualizações aqui embaixo e a quantidade de comentários nos vídeos, e aí eu sei que nem 1% passou por aqui. Ou não gosta dos conteúdos e está tudo bem. Eu não faço isso aqui para agradar ninguém. Isso aqui é até um exercício para mim próprio, porque quando eu faço um devocional para mim, eu estou me alimentando. Quando eu falo o devocional e passo para você, eu continuo me alimentando. Eu continuo estudando. Eu continuo forçando a minha mente a aprender mais. Isso é uma técnica de aprendizado. Então, os hábitos que você precisa desenvolver é se alimentar pela palavra, orar mesmo sem vontade, vigiar os seus pensamentos, parando de se alimentar de coisas negativas, de mensagens negativas, de informações negativas, como jornal, como novelas, filmes que traz desgraças e traz medo e traz insegurança. Isso tudo cria ansiedade, isso tudo traz um peso não só espiritual, mas emocional para nós. Escolhendo confiar mesmo sem resultado no eterno, confiar na palavra dele, saber que ele está no controle de tudo. Tudo na sua vida é permissão dele. Se ele permitiu algo ruim que você que esteja passando, não queria que estivesse assim, ele permitiu por alguma coisa, permaneça, confie, continue orando, continue lendo, continue praticando a palavra, continue obedecendo. Porque em Salmos 16:11 está escrito assim: na sua presença há plenitude de alegria. E a força desenvolvida através de onde? A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, a alegria não vem de situação. Não pode ser criada de uma situação. Ela vem da presença do Criador. E quanto mais você permanece nele, mais esse fruto aparece, mais florescerá a sua árvore, mais você crescerá. A reflexão que eu quero que você entenda hoje é: você está tentando sentir alegria ou você está construindo uma vida que produz alegria? Porque quando você se torna alegre, formoseia o rosto. Você começa a se curar de tudo aquilo, de todas as demandas físicas e emocionais criadas por um momento, ou uma situação, um sentimento negativo. Todos ao seu redor começam a perceber a sua alegria. A alegria, ela contagia. O ambiente é diferente, a sua casa é diferente, o seu relacionamento fica diferente. Eu desafio você a executar aqueles hábitos que a gente falou aqui agora e a começar a praticar todos os dias.
para desenvolver a sua alegria. Os seus resultados serão diferentes. Perceba isso. Quanto mais você executar, quanto mais você entrar em ação, mais resultados você terá, mais colheita você terá. E eu quero deixar o Salmo 16 aqui, para você observar a relação que Deus fala sobre esse assunto. Então, finalizando aqui, leia o Salmo 16, medite versículo por versículo, entenda, absorva o conhecimento ali. E durante o dia, fique meditando nele. O seu celular, você tem ali acesso agora, está muito fácil ter acesso à Bíblia a qualquer momento. Medite nele. Combinado? Então, tá bom. Eterno, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra. Quantos talvez gostariam de ouvir e ler, mas não têm condições? Quantos estão presos? Quantos estão distantes da Tua palavra? Quantos não querem a Tua palavra? Mas nós estamos aqui. E eu quero agradecer por essa oportunidade. A oportunidade que o Senhor está nos dando de ler, ouvir, praticar e entender a Tua palavra. Continue nos orientando. Continue nos orientando naquilo que estamos errando. Nos mostre. Nos mostre esses detalhes. Talvez há algo que a gente pratica, fala ou esteja fazendo, que a gente ainda não percebeu que está nos afastando de Ti. Nos dê essa inteligência espiritual. Nos ajude a desenvolver a maturidade espiritual. Para que a gente tenha o discernimento de olhar naquilo que a gente vai fazer ou está fazendo e entender que isso não é da Tua vontade. E aí a gente vai retroagir e mudar a rota. Abençoa cada vida, cada família, cada casa. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esses devocionais. Que esses devocionais continuem sendo orientados pelo Senhor. Para que eu possa fazer sempre a Tua vontade. Não deixa que eu venha trazer nada aqui que seja da minha vontade. Não deixa eu desviar, ó Deus, os meus pensamentos e emoções da Tua palavra. Me ajude a continuar sempre olhando para Ti. Sempre caminhando na Tua direção. Abençoe-nos sempre. Abençoe esse dia. Nos dê segurança. Aonde estivermos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, proteja-nos, abençoe o nosso trabalho, o nosso dia em casa, abençoe nossos filhos, a nossa família, que possamos ir e voltar com segurança, porque o Senhor é aquele que nos acolhe, é aquele que nos protege, é aquele que prospera nossas vidas. Continue nos orientando e se revelando a cada dia mais. Em nome do Messias, amém. Aqui na descrição eu já deixei todas essas referências para você buscar, para você dar continuidade durante o dia nos seus estudos, tá? Para quem, pergunta sobre a minha formação teológica, o meu curso de teologia, aqui na descrição também, o primeiro link ali você tem todas as informações. Vai ser um prazer ter você como aluno aqui na nossa teologia prática. Tá bom? Amanhã, às 6 da manhã, a gente está de volta. Que o Eterno abençoe o seu dia. Muito obrigado por você estar aqui. E até amanhã. Tenha um ótimo dia.